Um homem preso a mais de 1000 metros dentro de uma caverna acreditou que nunca mais veria a luz do dia. Um alpinista percebeu que a única pessoa que poderia salvá-lo havia desaparecido montanha abaixo. E uma adolescente abriu os olhos no meio da floresta amazônica, depois que o avião em que viajava simplesmente caiu do céu. Eles nunca se conheceram, nunca estiveram no mesmo lugar, mas todos viveram exatamente o mesmo momento. O instante em que o cérebro para de procurar uma saída e aceita que chegou ao fim. Todos eles tiveram exatamente o mesmo pensamento. Eu vou morrer aqui. Existem lugares onde pedir ajuda não significa que alguém consiga chegar até você. E poucas pessoas conhecem isso melhor do que Mark Dickey. Ele era um dos exploradores de cavernas mais experientes do mundo. Depois de anos explorando algumas das cavernas mais profundas do planeta, ele já havia passado por passagens estreitas, rios subterrâneos, paredes quase impossíveis de escalar e quilômetros de escuridão. Sabia exatamente onde estava entrando. Mas experiência não impede o corpo de falhar. Durante uma expedição na caverna Morca, na Turquia, a mais de 1000 metros abaixo da superfície, algo começou a dar errado. No início, foi apenas um mal-estar. Depois, vieram dores intensas e, de repente, hemorragias internas. Mark mal conseguia permanecer consciente. Ali, a mais de 1 quilômetro da superfície, não existia hospital. Não existia helicóptero. Não existia ambulância. Só existia pedra, rocha, escuridão e quilômetros de túneis apertados. Foi naquele momento que ele percebeu uma verdade assustadora. Mesmo que alguém soubesse exatamente onde ele estava, isso não significava que conseguiria tirá-lo dali. Enquanto sua equipe enviava pedidos de socorro para o mundo inteiro, Mark permanecia imóvel, sem forças, esperando. Cada hora parecia maior que a anterior. A umidade nunca diminuía e o teto parecia descer cada vez mais. Respirar parecia exigir mais esforço a cada hora. Dias inteiros se passaram. Mais de 190 especialistas de diversos países foram mobilizados. Foi um dos maiores resgates subterrâneos já realizados. Mesmo assim, algumas passagens eram estreitas demais até para uma maca. Os próprios socorristas precisaram desmontar equipamentos e transportar Mark centímetro por centímetro. Lá dentro, o tempo deixa de existir. Não existe amanhecer. Só existe a sensação de estar enterrado vivo. Mas Mark não sabia disso. Para ele, cada minuto parecia apenas aproximá-lo do inevitável. Imagine permanecer dias preso em um lugar onde a única direção possível é para cima. Mas subir é praticamente impossível, sem saber se seu corpo resistirá até que alguém consiga alcançá-lo. Foi exatamente ali, naquele silêncio absoluto, que Mark acreditou que jamais voltaria a ver a luz do dia. Mas ela voltou. Depois de dias de uma operação gigantesca, ele finalmente saiu da caverna. Quando voltou a enxergar o céu, parecia estar olhando para outro planeta. Porque depois de tanto tempo na escuridão, até a luz parecia irreal. Histórias como essa mostram que, às vezes, o ser humano consegue sobreviver ao absolutamente impossível. Se esse tipo de história prende sua atenção do começo ao fim, aproveite para se inscrever no canal. Toda semana eu trago casos reais que parecem roteiro de cinema, mas aconteceram de verdade. Existe um momento em que a montanha deixa de ser um desafio e passa a ser uma sentença. Joe Simpson descobriu isso da pior maneira possível. Durante uma escalada nos Andes peruanos, ele e Simon Yates estavam praticamente concluindo a descida quando tudo mudou. Joe escorregou. A queda foi violenta. O impacto destruiu uma de suas pernas. A dor era tão intensa que ficar em pé já parecia impossível. Mesmo assim,
Simon tentou descê-lo usando cordas, durante horas, metro após metro, até que aconteceu o impensável. Joe desapareceu da vista. Ficou pendurado no vazio. Simon não conseguia enxergá-lo. Também não conseguia puxá-lo de volta. Os dois ficaram presos naquela posição, sem comunicação, sem qualquer possibilidade de resolver a situação. Os minutos passavam. O frio aumentava. A corda permanecia esticada, até que Simon tomou uma decisão que o perseguiria pelo resto da vida. Ele cortou a corda. Joe desapareceu no vazio. A queda parecia definitiva. Nenhuma pessoa sobreviveria àquilo. Pelo menos, era o que todos acreditavam. Mas Joe ainda estava vivo. Quando recuperou parcialmente a consciência, percebeu algo pior do que a dor. Estava completamente sozinho. A montanha havia vencido. Ou pelo menos era isso que parecia. Com uma perna destruída, pouca comida, pouca água e praticamente sem esperança, ele iniciou uma das jornadas de sobrevivência mais impressionantes já registradas. Cada metro exigia um esforço absurdo. Cada movimento parecia rasgar sua perna novamente. Não havia resgate. Não havia rádio. Não havia ninguém procurando por ele. A única alternativa era continuar, mesmo acreditando que morreria antes de chegar ao acampamento. Dias se passaram. Ele rastejou, caiu, levantou, caiu de novo e continuou. O corpo dizia para parar, mas a mente se recusava. Mesmo quando acredita que vai morrer, o ser humano ainda tenta dar mais um passo. Depois, mais um. Até que, contra qualquer lógica, Joe conseguiu chegar ao acampamento. Quando seus companheiros o viram, não conseguiam acreditar. Eles acreditavam que Joe já estava morto, mas ali estava ele, exausto, ferido, quase irreconhecível, ainda vivo. Histórias como essa mostram como estar preparado pode fazer toda a diferença quando tudo dá errado. Os equipamentos que eu uso e recomendo ficam na descrição do vídeo. São produtos que podem ser úteis em trilhas, viagens e situações de emergência. Aos 17 anos, Juliane caiu de um avião em pleno voo. Quando abriu os olhos, estava completamente sozinha na Amazônia. Só depois ela entenderia o que havia acontecido. O avião em que viajava atravessou uma tempestade, foi atingido por um raio e simplesmente se desintegrou no ar. Presa ao banco, Juliane caiu de milhares de metros de altura. O silêncio era absoluto. Ela estava viva, machucada, confusa, mas viva. Logo percebeu algo ainda mais assustador. Não havia passageiros, não havia tripulação, não havia ninguém. Era apenas ela e uma floresta que parecia não ter fim. Ela começou a caminhar, sem mapa, sem comida, sem saber para onde ir. Cada ruído fazia parecer que alguma coisa observava seus movimentos. Insetos, ferimentos, fome. Tudo isso enquanto ainda tentava entender como havia sobrevivido. Durante dias, Juliane caminhou completamente sozinha, atravessando rios, seguindo pequenos cursos d'água, porque lembrava de um conselho dado pelo pai. Se estiver perdida na floresta, siga a água. Ela seguiu, mesmo sem saber se aquilo realmente levaria a algum lugar. Foi somente muitos dias depois que encontrou um pequeno abrigo de madeireiros. Ali, pela primeira vez desde o acidente, ela percebeu que talvez ainda existisse uma chance. Pouco tempo depois, foi finalmente resgatada. Era a única sobrevivente de todo o voo. Imagine sobreviver a uma queda impossível, apenas para descobrir que sua verdadeira luta ainda nem havia começado. Às vezes, escapar do acidente é apenas o primeiro passo. Uma caverna, uma montanha, uma floresta. Lugares diferentes. O mesmo pensamento. Eu vou morrer aqui. Mas eles continuaram.
E às vezes, sobreviver é exatamente isso. Agora eu quero saber de você. Qual desses três você acha que viveu a pior situação? Mark, Joe ou Juliane? Escreve aqui nos comentários. Juliane conseguiu sair daquela floresta. Mas nem todo mundo consegue. Algumas pessoas entram e simplesmente nunca mais são encontradas. É exatamente sobre isso o próximo vídeo. Clique agora em As Florestas que Engolem Pessoas. Te espero lá.